Ok, então iniciando a aula de Banco de Dados 2, dia 26 de março de 2021. O que nós temos programado para essa aula? Eu vou fazer com vocês eu havia passado para vocês uns exercícios, né? Nós tínhamos visto laços na aula passada. Daí eu passei para vocês alguns exercícios assim bem simples, né? De laços. Então eu vou fazer essa correção com vocês dessa atividade. E depois eu vou deixar uma outra atividade para nós explicar, né? Uma outra atividade de laços daí usando o banco de dados, tá? Fazendo essa integração, né? De laços com o banco de dados, tá? Então, o que tinha ficado de... Vocês chegaram a fazer? Tiveram alguma dificuldade, alguma coisa assim ou não? Foi tranquilo? Eu. Tranquilo, a princípio. Então, assim, eram para serem feitas, né, duas funções, tá? Uma onde vocês passavam dois números e retornava a quantidade de números pares e ímpares entre eles, tá? Então, a resposta dessa atividade já está lá no Moodle, tá? Então, vocês podem acompanhar por ali ou vocês verificarem como que vocês fizeram, tá? Também maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Existe essa possibilidade. Então, eu botei aqui já a opção aqui de correção do exercício, que é essa atividade que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, abrindo o arquivo .sql ali, antes da gente iniciar essa parte das funções, só mostrar algumas funções de datas para vocês, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero somar um mês numa data, correto? Então, uma possibilidade é usar dessa forma aqui, ó. Então, você pega o current date, que é a data de hoje, né? Mais o intervalo de um month, no caso, um mês, como data, tá? Então, esse current date mais o intervalo de um mês, né? Você faz essa concatenação usando o sinal de mais e faz uma conversão usando o cast. Então, o resultado dessa concatenação aqui, você vai transformar como um date, certo? Então, se eu executar essa, né, você vai ter a data de hoje mais um mês, certo? Ou tu também pode pegar e adicionar o número de dias. Então, se eu pegar uma data, por exemplo, pegar a data de hoje e botar mais 30, eu vou pegar, isso significa que eu vou ter a data de hoje daqui 30 dias, certo? Deixa eu ver aqui se não saiu fora meu... Professor, como é que funciona esse cache? Já... Vocês estão escutando? Tu tá escutando? Sim? Ok. Tá. O cache, ele faz uma conversão de valores, certo? Por exemplo, assim, se eu quero pegar um número inteiro e eu quero ver, por exemplo, assim, quantos dígitos tem esse número, certo? Uma das maneiras de você fazer isso é você transformar esse número para um texto e daí você vê o tamanho dessa string, entendeu? Então, se eu quero fazer isso, eu uso o cast. Então, por exemplo, se eu pegar assim, select, eu vou botar assim, se eu botar só select 1, certo? Se eu botar select 1, ó, ele vai me dar como um inteiro, tá? Se eu quero pegar esse 1 e transformar para uma string, então eu posso usar um cast. Então, cast, daí eu vou pegar o valor 1 e vou transformar para text, por exemplo. Correto? Show. Então, ele faz a conversão desse valor para um outro tipo de dados, entende? Então, agora esse meu 1, ele está como um texto. Tá? Então, o cast faz isso. Então, sempre que eu precisar, por exemplo, assim, pegar um tipo de dado e transformar em outro para fazer algum tipo de operação, né? Eu posso utilizar o cast. Certo? Eu não sei quem é que tinha perguntado.
Certo. Muito obrigado, Matheus. Tá? Então, o cast é bastante utilizado assim, na parte de programação, né? Porque depende como, se você precisar tratar, né, os tipos de dados, tu pode usar o cast. Você pode fazer também, deixa eu ver se aqui, só para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, você pode também, o dois pontos, ele faz isso também, tá? Então, por exemplo, assim, se eu pegar eu acho que dá. Daí, tu passa o tipo de dados que você quer converter. Acho que é isso. Ó. Então, por exemplo, se eu quero transformar esse 1 para texto, tá? Então, o dois pontos, também ele permite que, é como se fosse o cast, certo? Deixa eu pegar esse date aqui, ver se funciona. Daí eu não preciso usar a função cast nesse caso, né? Nesse caso aqui ele não vai... Eu acho que, deixa eu botar um parênteses aqui. Talvez funcione. Faltou parênteses. Ó, então ele também força a conversão, ó, tá? O dois pontos. É uma outra alternativa. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção para vocês que se vocês precisam trabalhar com datas, vocês vão utilizar esse tipo de recurso agora para a próxima atividade. Então, por exemplo, assim, eu quero calcular uma data de vencimento para daqui 30 dias. Então, eu posso pegar essa data e somar o número de dias que eu quero, entendeu? Então, o resultado disso vai ser uma nova data. Se eu pegar a data de hoje menos 1, vai me dar a data de ontem, tá? Então, diferentemente de outras linguagens, né, você não precisa se preocupar com a conversão de datas, entende? Você é só, por exemplo, assim, se mudar o mês, ele vai mudar o mês. Se mudar o ano, ele vai mudar o ano. Se for ano bissexto, ele vai fazer o tratamento do ano bissexto, porque o tipo de dados é um date, entender? Então, ele vai fazer todo o tratamento necessário a esse tipo de dados, tá? Vocês estão me escutando? Sim, não? Sim. Tá. Tranquilo aqui, pessoal? Outra possibilidade, por exemplo, assim, que eu quero mostrar para vocês, é se vocês precisarem concatenar uma string, tá? Então, no caso, por exemplo, assim, eu quero pegar o valor 1, eu estou convertendo para texto, e o pipe, ou a barra vertical permite que eu faça essa concatenação. É semelhante ao mais lá do Java, né? Que faz a concatenação. Daí eu vou concatenar o valor 0, e depois, no final, eu vou concatenar o valor 3, tá? Então, o pipe, ele permite que eu concatene strings, tá? Se vocês precisarem disso, vocês já sabem, tá? Tranquilo aqui, gente? Tá. Tranquilo. Então, olha só. Então, indo lá para as funções, certo? Então, a primeira função era para retornar dois valores, né? Informar dois valores e ver a quantidade de números pares e ímpares, né? Então, como que eu fiz aqui? Ó? Eu criei a função chamada par-ímpar. Eu estou passando como parâmetro de entrada dois valores. O pval1, que é do tipo inteiro, e o pval2, que também é do tipo inteiro. Eu estou retornando, né, dois parâmetros de saída. O ppar, que vai ser a quantidade de números pares, e o pímpar, que é a quantidade de números ímpares, tá? No corpo da minha função, eu declarei aqui uma variável chamada cont, que é do tipo int. Então, essa cont aqui, ela vai ser o contador do meu laço, tá? Então, o meu cont, ele vai receber o pval1, que é o meu parâmetro inicial da minha função, certo? Então, eu quero, por exemplo, aqui, ó, eu quero ver a quantidade de números pares entre 2 e 4, certo? Então, nesse caso aqui, ó,
o conte vai receber o 2, que é o valor do meu parâmetro inicial, tá? Então, enquanto o 2, né? Há uma coisa que é importante assim, se vocês vão utilizar os parâmetros de saída para vocês, como sendo dentro da, fazer algum tipo de operação neles, tá? Por exemplo, uma adição, uma multiplicação, tá? Uma subtração. Então, vocês precisam inicializar esses parâmetros, porque eles, inicialmente, se vocês não inicializarem esses parâmetros, eles vêm com o valor nulo. E se ele tiver valor nulo, vocês não conseguem fazer nenhum tipo de operação neles, certo? Então, vocês precisam inicializar esses parâmetros. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu iniciei o p-par e o p-ímpar, que são os meus dois parâmetros de saída, tá? Agora, eu vou fazer o meu laço, então. O que eu vou ter que fazer? Enquanto, né, o 2 for menor ou igual a 4, certo? Que é o meu segundo parâmetro de entrada, o p-val 2. Então, enquanto for isso, isso vai permanecendo no meu laço. Estou usando um while aqui, tá? Então, se o conte, que é o valor 2, percento 2 for igual a 0, então eu somo no par. Significa que o valor é par. Se não, ele vai fazer a contagem dos números ímpares. E faço o incremento do meu laço, retorno para cá e ele continuará, né, fazendo o meu teste, tá? Então, eu vou criar a função aqui. Então, agora eu quero testar aqui entre 2 e 4. Tá? Então, eu tenho dois números pares, né? Que é o 2 e o 4. E eu tenho um número ímpar, que é o 3. Se eu desejo, lembra que eu falei para vocês, né? Se eu desejar mostrar somente os pares, eu posso, na consulta, mostrar o nome do meu parâmetro, né? p-par. Correto? Se eu quero mostrar os ímpares, eu somo não, desculpa. Eu duplico aqui, né? A função, eu chamo ela novamente e daí quero mostrar o parâmetro p ímpar. Certo? Então, aqui ele mostra como se fossem dois resultados separados. Se eu simplesmente chamar a função, ele vai mostrar esse resultado como se fosse um vetor ali, tá? Ó, certo? Pessoal, alguém não conseguiu fazer essa atividade? Teve alguma dúvida, algum problema? Para carregar aqui meu computador. Foi tranquilo? Vocês estão aí? Tudo bem? Aqui foi ok. De boa, professor. Tá. Tranquilo. Então, a segunda era para vocês, né? Fazer uma função onde são passar dois números e é feita a soma e a contagem, tá? Então, nesse caso aqui, eu chamei a função chamada soma conta, né? Estou recebendo dois parâmetros de entrada, o pval1 e o pval2, e vai me retornar a p-soma e a p-conta, tá? Então, da mesma forma, ele segue a mesma lógica do exercício anterior, tá? Então, o conte vai receber o pval1, e eu vou ter a minha soma e a minha p-conta inicializados aqui. São os meus dois parâmetros de saída. Então, enquanto o meu conte for menor que o pval2, eu vou fazer o meu laço. E daí a soma ele vai somar com o conte, e a contagem ele vai sempre somar mais um. E eu incremento o meu contador e retorno para o início do laço, tá? Vou voltar aqui. Então, eu quero saber. Agora eu quero executar, né?
Então, eu botei aqui entre 2 e 4. Então, vai ser 2 mais 3 mais 4, 9 vai ser a soma, certo? E eu tenho 3 números, o 2, o 3 e o 4, tá? Se eu quero só o P soma, 9. Se eu quero só o P conta, 3. Se eu quiser botar um ao lado do outro, basta botar uma vírgula aqui e chamar a função novamente, tá bom? Tranquilo, acha aí, né? Então tá. Então esse exercício está disponível para vocês aqui no ambiente, tá? E é esse aqui. Bom, agora nós temos uma atividade que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais para fazer uma função, certo? Deixa eu abrir a atividade aqui para vocês. Então eu vou deixar essa atividade lá para o dia 9, tá? Para vocês. Daí a gente faz a correção dela. E daí a gente vai ver cursores, e daí nós encerramos essa primeira etapa da disciplina, tá? Então, olha só. Deixa eu abrir a atividade aqui. Aqui. Bom, vocês lembram que lá nas nossas tabelas, nós tínhamos... deixa eu abrir aqui. Nós tínhamos... Onde é que está aqui o estudo de caso? Lógico, estudo de caso. Esse aqui. Olha só, nesse nosso modelo lógico do nosso estudo de caso, nós tínhamos uma tabela chamada vendas, certo? Temos, na realidade, né, uma tabela chamada vendas, que é essa aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer, certo? Baseado, então, em uma venda, vocês vão ter que fazer os lançamentos dos dados na tabela de créditos, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Daí aqui vocês têm duas considerações, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu pegar se eu tenho aqui as vendas. Vou botar aqui. Select asterisco from vendas. Tá? Então, olha só. Nesse nosso caso aqui, ó, quais são os campos que nós temos? Nós temos o código, a data da venda, a condição de pagamento, se é à vista ou a prazo, né, V ou P, o valor total da venda e as pessoas que realizaram essa venda, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu abrir meu Pages aqui para... Pages, arquivo... Novo. Seria... Vou botar aqui uma tabela. Então, imagine assim, ó, eu tenho lá o código da minha venda, a data, eu tenho o valor, mais eu tenho a condição, né, e as pessoas. Vou dar aqui um negócio aqui. Tá aqui, condição e o valor, tá? Eu vou botar esses 4 campos aqui, que são os que nos interessam para vocês realizarem a função. Então, imaginem assim, ó. Eu fiz uma venda de código 1 no dia... hoje é 26, né? 26/3/2021. E essa venda foi à vista, certo? No valor de R$100, tá? Então, o que nós havíamos combinado? Que se a venda fosse à vista, lá na tabela de créditos, deixa eu abrir aqui. Seria tabela, não. Lá na tabela de créditos, nós teríamos assim,
Vamos ver quais são os campos que nós temos lá em créditos. Ó. Lá em créditos nós temos o código, a venda, a data de vencimento e a data de pagamento, certo? Então, o código, a venda, vencimento, o valor. Deixa eu seguir mais uma coisa. E a data de pagamento. Então, essa data de pagamento, esse campo ele me diz se essa conta, né, lá de créditos, ela foi paga sim ou não, correto? Créditos. Então, por exemplo, se a minha venda é à vista, o que nós havíamos combinado? Lá no nosso modelo, a gente disse que toda venda precisa ter um crédito, certo? Então, isso está dito aqui no nosso modelo conceitual, através da cardinalidade aqui. Ó. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que toda venda ela tem que ter no mínimo um ou vários créditos. E todo crédito tem que ter uma e no máximo uma venda. Então, eu estou dizendo que toda venda é obrigatória ter créditos. Por que a gente fez isso? Porque se a venda é à vista, a gente vai já lançar essa venda no créditos informando que ela já foi paga, correto? Informando a data de pagamento. Para que isso? Para que se a gente precisasse tirar um relatório, a gente simplesmente faria esse relatório aqui em créditos. Não precisaria estar buscando as vendas à vista lá em vendas e as vendas parceladas em créditos, correto? Então, feito isso, o que nós teríamos que fazer, então? Se essa minha venda é à vista, eu tenho que fazer o lançamento aqui, que eu vou ter o código 1 da venda 1, o vencimento é no dia 26/3, que é a data de hoje, né? No valor de R$100. E a data de pagamento também fica hoje. Por quê? Porque essa venda foi feita à vista. Certo? Bom. Vocês estão me escutando? Sim, não? Tranquilo? Sim. Tá. Sim. Qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Então, olha só. Se eu agora vou fazer a venda de código 2, correto? Essa venda de código 2, ela vai ser feita hoje novamente. Então, 26/3/2021. Só que ela é a prazo no valor de, eu vou botar aqui, R$450. Bom, se essa venda é a prazo, o que eu preciso fazer para mim gerar as parcelas dessa venda? Isso significa o quê? Que eu teria que gerar aqui, ó, o código 1 da venda 2. Ah, mas tem dois códigos 1? Tem dois códigos 1. Por quê? Porque a minha primária aqui, ó, ela é uma primária composta, correto? Então, e a venda ela é primária, ela é parte da primária e é uma estrangeira também, correto? Então, o que eu teria que gerar? No momento que essa venda fosse a prazo e eu dissesse que vai ser um intervalo de 30 dias e eu vou fazer em 3 parcelas essa venda, eu teria que gerar 3 registros aqui em créditos. Então, um com vencimento lá no dia 25/4/2021, no valor de 150 e sem data de pagamento, correto? Porque ainda está para vencer. Eu teria lá a venda de código 2 da venda 2. Daí você vai ter lá no dia 25/5/2021, no valor de 150. Sem data de pagamento, correto? E você teria a venda 3, de código 3, da venda 2, no dia 24/6/2021, no valor de R$150 e também não foi pago, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma função que faça isso aqui que eu mostrei para vocês, entender? Se a venda for à vista, você já lança essa venda à vista e já faz o pagamento, correto? Se a venda for a prazo, você vai calcular as datas de vencimento, vai lançar o número de parcelas aqui, né? Por exemplo, se for 3 parcelas, vai calcular as datas de vencimento e o valor.
de cada respectivo vencimento, e daí, nesse caso aqui não tem data de pagamento, tá? O que vocês precisam para isso? Vocês precisam ter dois dados lá em vendas, para gerar isso automaticamente, tá? Vocês vão precisar um dado aqui que é o número de parcelas, ou seja, em quantas vezes eu quero fazer essa venda. Então, se, por exemplo, assim, se o número de parcelas for 1, a gente pode botar, correto? Ela é à vista, né? Ou a gente pode botar aqui o número de parcelas 0, né? Que ela é à vista. Não sei como é que eu botei aqui no exercício, deixa eu ver. Aqui, ó. São considerados à vista onde o número de parcelas é 1 e o prazo é 0, tá? Então, o número de parcelas, quando ela é à vista, ela vai ser 1. E o prazo, gente, depois. E a gente precisa do prazo, que é o número de dias de intervalo do vencimento. Então, se o prazo for 0, significa que ela é à vista. Então, a condição é ver número de parcelas 1 e prazo 0, ela é à vista, certo? Essa segunda aqui, ó, eu vou fazer em 3 parcelas com um prazo de 30 dias. Então, com esses dois dados aqui, vocês conseguem efetuar o lançamento das parcelas. Então, o que vocês vão passar? Vocês vão fazer uma função que eu passo o código da venda para a função, ela vai lá e verifica se a venda é à vista ou a prazo. Se ela for à vista, ela faz esse tipo de lançamento aqui, correto? E se ela for a prazo, ela calcula as respectivas parcelas, né, com os seus respectivos valores e vencimentos, tá? Então, essa função, eu chamo aqui de função gera créditos, né? Mas vocês podem chamar da maneira que vocês desejarem. Então, vocês vão precisar fazer uma alteração lá na tabela de vendas, adicionando esses dois campos, né? Para vocês poderem fazer os cálculos das respectivas parcelas, né? Dos créditos. Dúvidas? Professor, qual que é o critério da primeira data de vencimento? É 30 dias? O critério da primeira data de vencimento é o quê? É a data de hoje, por exemplo, aqui, ó, a data da venda. Então, se eu pegar a data da venda mais o prazo, ele vai dar a primeira data de vencimento, certo? Ah, tá. É o prazo. Isso. Se eu pegar a data de hoje mais o prazo, por exemplo, a segunda data de vencimento é o quê? É a data de hoje mais o prazo vezes 2, correto? Sim. A terceira é a data da venda mais o prazo vezes 3, correto? Então, para vocês calcularem a data de vencimento, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que pegar, vamos botar aqui, tá? Vendas.data Dá pra usar o código da mais, parcela, né? Pra multiplicar. isso aí. Então, o que vai ser o código da parcela? Vai ser o contador do teu laço, certo? Então, vai ser, porque o teu contador do teu laço vai ser 1 na primeira parcela. Depois vai ser 2. Então, esse código do créditos aqui, eu já estou dando a dica para vocês, tá? Esse código aqui de créditos, ele é o contador do laço de vocês. Então, vai ser a data mais o teu contador do laço, né? Vezes o quê? Vezes o vendas.prazo. Certo? Então, essa aqui vai ser a tua data de vencimento. Tá? E daí vocês vão ter que fazer o quê? Dentro do laço, vocês vão ter que fazer um insert na tabela de créditos, correto? Tá? Porque para vocês inserirem isso aqui, vocês vão ter que fazer um insert lá na tabela de créditos. E daí isso aqui vai estar, essa expressão aqui, né? Ela vai estar dentro lá do valor respectivo do vencimento do teu insert. Certo?
Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Aqui tá tranquilo por enquanto. Tá. Então, assim, ó, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, tá? Esse vocês não precisam me entregar. Daí, na próxima aula, lá do dia 9, né? A gente faz a correção desse exercício. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, é importante que vocês tentem fazer, certo? Até para vocês pegarem, ver as dificuldades, ver como é que funciona, né? Se não conseguir, me manda uma mensagem ou vê o que você não conseguiu depois na próxima aula que a gente faz a correção, certo? Então, mas tentem fazer. Tá? Isso é importante que vocês façam para vocês depois entenderem como é que funciona toda essa parte dessa lógica, né? Aí essa integração com o banco de dados aí. Tá bom? Pedir que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat para me fazer organizar a chamada de vocês, tá bom? Eu sei que vocês têm um exercício que vocês me entregaram lá no Moodle. Eu vou fazer a correção e daí depois eu passo para vocês se tá tudo certo daí, tá? Esse exercício do dia... Aqui, né? Tá. Essa atividade de proposta aqui, né? Então, eu vou fazer a correção dela hoje à tarde e depois eu passo para vocês aí qualquer eventual problema que tenha acontecido. Tá? Gente, mais alguma questão? Tranquilo, então? Então tá, pessoal. Encerramos por aqui. Qualquer coisa, se precisarem, vocês me chamem, tá? Bom final de semana a todos aí. Uma boa Páscoa, né? Que nós não nos vemos mais. Tá bom? Um abraço. Tá, valeu, professor. Beleza, bom final de semana e boa Páscoa. Até mais.